Bom dia, pessoas! Hoje o tema do vídeo é como lidar com posição e estilo. Brincadeira. Não, na verdade é meio que sério. Mas é porque Jojo é um exemplo tão destacado de poses, nem dinâmicas elas só são poses. Você já passou por aquele estágio do desenho que você escondia as mãozinhas nas costas do personagem ou fazia de tudo para conseguir fazer aquela pose cheia de movimento, mas acabava com um personagem que parecia estar sofrendo de um ataque de cãibra? Então você só aceitou que a maioria dos seus personagens vai fazer aquela posezinha de apresentação com o personagemzinho em pé olhando pra frente. Tem algo de errado com isso? Não, mas esse vídeo é pra você que tá sofrendo pra encontrar boas referências de poses mais ousadas. Ao passo que muito desse sofrimento vai embora conforme você avança nos seus estudos de anatomia, que não são só importantes, eles são essenciais. Mas você também pode se aproveitar de alguns recursos para não deixar todo esse processo tão intimidador. Eu não acredito que exista algum momento que o ilustrador pare de estudar, mas particularmente eu tô me dedicando um pouquinho mais no estudo de anatomia e eu costumo utilizar o que eu tô aprendendo junto com isso aqui. Ah, pronto, além de aprender a desenhar, tem que aprender modelagem. Não. Bem, um pouco. Se você já sabe mexer com modelagem 3D, esse aqui é um ótimo exemplo. Esse é um modelo pronto que eu peguei do canal Royal Skies. Toda a movimentação dele já está pré-programada e ele é bem intuitivo de mexer. O link dele vai estar aqui na descrição e de todos os modelos que eu já peguei, esse aqui é bem simplesinho de mexer. Ele tem licença de Creative Commons, então você não precisa se preocupar de estar usando algo que você não deveria. Ele é montado no Blender, que é gratuito também, tem um monte de recurso para usar, e é ele que eu usei como base para montar minha composição de hoje. O Blender é um ótimo programa para estudar composições antes de desenhar elas, e se vocês quiserem posso fazer um vídeo só sobre isso especificamente mais pra frente. Mas se por algum motivo você não funcionar com o Blender, tem também um aplicativo que faz quase a mesma coisa e funciona razoavelmente bem também. O nome dele é Magic Poser. É um aplicativo para Android, eu não sei se tem para iPhone, mas ele faz a mesma coisa, com um pouco menos de controle, mas que ainda assim funciona muito bem. A graça de conseguir usar um recurso 3D para montar o seu desenho é que você pode analisar como vai ficar mais ou menos o que você quer rabiscar de todos os ângulos possíveis e usar isso como a sua referência. É claro que você ainda precisa pensar nos detalhes, como vai ficar o caimento da roupa, a queda do cabelo, a posição das mãos e a musculatura quando faz sentido ela aparecer. Mas quando você já está acostumado a aliar o conhecimento que você já tem com uma referência que você mesmo criou, todo aquele nervoso de fazer uma produção que você nunca fez antes fica dezenas de vezes mais tranquilo. Falando um pouquinho do desenho, essa é uma das minhas OCs. Eu tenho toda uma história montada para ela, e se algum dia eu conseguir criar a vontade de fazer uma HQ, é dela que vai ser. Ela é uma mestre de espadas e tem um arsenal de lâminas, e eu fiz essa ilustração pensando nela como uma série de desenhos que o foco de cada um é um tipo diferente de espada que ela usa. Quando você tem vontade de criar algo, quando a gente não tá falando de fanart, ou de reproduzir um cenário que já existe, é importante dar um propósito para sua ilustração. Criar uma historinha para ela, porque com esse objetivo em mente existe uma solução para alcançar e, por consequência, você não fica dando voltas perdido sem saber o que desenhar. Eu tenho certeza que você já deve ter parado muitas vezes para pensar: eu quero desenhar, mas eu não sei o que. Eu vou pausar o que eu tava falando aqui, porque aconteceu de novo aquela coisa da ponta do marcador carregar de tinta de novo. Pelo que eu entendi, isso costuma acontecer com marcadores novos, porque ele ainda tá bem cheio. Mesmo guardando as canetas deitadas, que é o ideal, isso ainda pode acabar acontecendo. Então nem se estressa, deixa secar, coloca um papelzinho por cima, que no final nem dá pra perceber. Eu sei que esse tipo de coisa frustra, e olha, dessa vez eu nem cheguei perto de jogar alguma coisa pela janela, então tá tudo certo. Voltando pro que eu tava falando, e não precisa ser uma coisa surreal não, pode ser bem simples como pensar em alguma profissão, ou qual é a rotina de café da manhã do personagem, já é narrativo suficiente para você montar uma ilustra. A narrativa ajuda você a decidir qual é o tipo de sentimento que você quer passar com o desenho, se é uma composição alegre, debochada, triste, raivosa. E também diz muito da escolha da pose, tudo acaba se combinando, ou melhor, tudo tem que acabar se combinando no final.
E quando a gente quer fazer uma pose diferente, às vezes é complicado pensar em onde o braço vai, onde ele termina, como o quadril vai estar naquela pose. No meu caso, eu queria achar uma pose bem específica, e nada do que eu estava fazendo estava ficando exatamente do jeito que eu queria. A ideia dessa composição é dar um foco a mais na arma da personagem, então além de dar esse destaque para ela e centralizá-la numa posição vantajosa, eu não queria fazer uma pose tipo, ai, olha essa aqui é a minha espada. Eu queria que ela representasse muito mais do que isso. O conceito dessa arte é que a personagem está no meio de um pouso, pronta para pegar a espada e atacar o próximo otário que tiver no caminho dela. Se não foi bem isso que vocês pegaram na arte, me diz aí nos comentários o que parece para vocês. Aproveita e dá um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Me conta também qual é a parte mais difícil para vocês quando vocês estão tentando ilustrar. Para mim, com certeza, é a escolha de cores. O ponto principal da pose dinâmica é que ela precisa passar um movimento, não importa qual seja. Ela tem uma fluidez que o personagem estático não consegue passar, e eu gosto muito disso. Então, poder eu mesma montar a minha referência sem me preocupar com estar copiando algo de alguém me dá uma tranquilidade muito maior na hora de ilustrar. Além de ser um passo bem legal para você começar a se acostumar com algumas curvaturas do corpo humano. É claro que no modelo não dá para prever tensionamento de músculos, às vezes acontece do mesh dar uma distorcida. E quando você está usando um modelo 3D, você tem que pensar que isso é um outro nível de detalhamento que você tem que prever, você tem que se preocupar com isso. Inclusive, é por isso que, de maneira nenhuma, esse método substitui o estudo de anatomia. Mas eu tento alinhar os dois para conseguir um resultado mais eficiente do que eu estou tentando ilustrar. É claro que não é só montar a pose e pronto, o desenho finalizado. O modelo é exatamente isso, um modelo. Então você ainda precisa desenvolver o seu traço para sua pose ficar agradável. E é aí que entra a segunda parte dos estudos. Um bom exercício para começar a se acostumar com a anatomia do corpo humano é o desenho gestual. Tem muita gente que gosta de fazer e muita gente que não gosta. Pessoalmente, eu gosto muito mais de criar os meus desenhos do que só fazer desenhos por observação. Mas é que eu não tenho como discutir que os exercícios ajudam muito a soltar o traço. Sabe aqueles exercícios de fazer uma pose em 10, 30 segundos ou 1 minuto que seja? Isso é um exercício de desenho gestual. Eu fiz muito disso e ainda faço. Volta e meia, quando eu tô com zero saco para desenhar, eu abro uma sessãozinha ali de 10 minutos, rabisco uns desenhos com caneta mesmo e aproveito para dar uma descarga no cérebro. É sério, é um exercício extremamente mecânico, você não pensa, você só vai lá e faz. Ai, mas aí fica ruim. Olha, depois de uns 100 desses, começa a ficar bom. E conforme você vai aprendendo, você vai ver que cada vez vai ficar mais fácil. Esse acabou sendo o resultado da minha ilustra essa semana. Eu gostei bastante da pose dela, eu me senti bem mais confiante de fazer mais desenhos com essa dinâmica e treinar umas poses mais dignas de Jojo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu curti, eu tô bem orgulhosa dele. Eu sei, eu falo isso toda semana, mas vocês têm que ficar orgulhosos das suas artes. Largue mão de sofrer achando que tá tudo ruim, ok? O segredo é ficar feliz com o quanto você é capaz agora, e não triste com o que você ainda não aprendeu. Eu particularmente não me considero uma ultra ilustradora incrível e tenho uma cacetada de coisas que eu ainda preciso aprender. Mas não adianta se sentir miserável até chegar onde eu quero. Hoje é uma pose de Jojo, amanhã é uma escolha de cores mais equilibrada, e daqui a um tempo são as artes incríveis que estão na sua cabeça. O que importa é o que você consegue fazer hoje, e além de treinar, você pode dar um like aqui no vídeo para apaziguar os deuses da ilustração enquanto o próximo vídeo não sai. Até a próxima semana! Thank you.